parte das pessoas que conhecem um pouquinho que seja do universo da Marvel já ouviram falar dos mutantes, e os primeiros personagens que vêm à mente são os X-Men. Quem conhece um pouco mais a fundo já ouviu falar dos Inumanos, que tem grandes semelhanças com os mutantes. E ainda existem os outros heróis que conseguiram seus poderes de alguma outra forma. Então hoje vou explicar aqui a diferença entre mutante, inumano e modificado. Os mutantes, chamados também de Homo superior, são as pessoas que nasceram com uma anomalia genética, o gene X. Esse gene está no DNA dos mutantes desde o nascimento, e para a maioria deles, claro que existem exceções, é durante a adolescência, mas precisamente na puberdade, que o gene começa a se manifestar, dando ao portador habilidades especiais. Essas habilidades podem ser de diferentes níveis de poder, como eu expliquei um pouco sobre isso em um outro vídeo que vai ter o link aqui na descrição. Os poderes dos mutantes podem variar conforme o tempo, dependendo muito da idade do portador e principalmente de treinamento, fazendo com que a pessoa tenha total domínio das suas habilidades, podendo fazer ele ou ela chegar a altos níveis da classificação mutante. Existem mutantes extremamente perigosos, com habilidades capazes de destruir até planetas e galáxias, mas existem também habilidades que têm pouca ou nenhuma utilidade, sendo algumas até prejudiciais para o portador. Esse gene acabou surgindo como resposta à própria evolução humana, sendo considerado por muitos o próximo passo da espécie, passando de pais para filhos, por isso o nome Homo superior. Mas por serem diferentes, tanto em aparência ou só pelo fato de portarem habilidades diferentes, os mutantes são constantemente caçados e rejeitados pela sociedade, sofrendo muito preconceito e passando por muitas dificuldades. Os X-Men são um grupo de mutantes liderados pelo Professor Xavier para dominar as suas habilidades para um bem maior. Mas além deles, existem vários outros personagens que são mutantes dentro do universo da Marvel. E para tirar uma dúvida, o Namor é sim considerado um mutante. Ele é um mestiço de Homo mermanus e Homo sapiens, que nasceu com o gene X. Por isso é sim considerado pela própria Marvel como Homo superior. Para entender os Inumanos, a gente tem que entender a origem deles. Há milhões de anos aconteceu uma guerra entre duas raças alienígenas, os Kree e os Skrull. Durante a guerra, os Kree acabaram chegando no planeta Terra, um lugar que eles sabiam que existia uma forma de vida primitiva, os humanos. No nosso planeta, os Kree começaram a fazer experimentos com os humanos, modificando eles geneticamente, misturando o DNA de raças alienígenas, na tentativa de criar uma raça guerreira para ajudar na guerra contra os Skrull. E essa raça que foi criada são os Inumanos. Basicamente, humanos que tiveram mistura de DNA alienígena e se reproduziram ao longo do tempo. Mas sem mais nem menos, essa raça foi abandonada pelos Kree. Então, os Inumanos criaram uma sociedade única, tecnologicamente avançada e regida por um sistema de monarquia, com a família real comandando a raça no reino de Attilan, localizado nas montanhas do Himalaia. Mas depois que eles foram descobertos pelo mundo e pela poluição da atmosfera terrestre, eles foram realocados para a área azul da Lua, uma parte na Lua onde existe oxigênio. Os principais Inumanos são os membros da família real, regida pelo rei Raio Negro junto com a sua esposa, a rainha Medusa. Somente o sangue inumano não é capaz de dar poderes para eles. Eles possuem uma aparência humana normal, mas eles descobriram um artefato chamado cristal terrígeno, que daí é extraída as névoas terrígenas. Quando uma pessoa com sangue inumano é exposta a essa névoa, é aí que ativa suas habilidades, poderes e alguns ficando até deformados. Em cada indivíduo, as névoas agem de uma forma diferente. Por isso, um inumano pode viver a vida inteira sem ter nenhum poder, se não for exposto à névoa terrígena. Há pouco tempo atrás, durante uma batalha, uma bomba terrígena espalhou a névoa por toda a Terra. Isso causou com que milhares de descendentes de inumanos sofressem a transformação e se tornassem inumanos.
Uma dessas pessoas afetadas foi a atual Miss Marvel, a Kamala Khan. A outra grande parte dos heróis da Marvel são os modificados geneticamente. São personagens que sofreram alguma mudança na estrutura do seu corpo por alguma razão externa a eles. Seja por radiação, por picadas, por acidentes, experimentos ou qualquer outro tipo de coisa que não tenha relação com a descendência deles ou com o seu DNA. Como os seus poderes não têm nada a ver com seus genes, então eles não entram na categoria de níveis que os mutantes entram, por exemplo. Então não adianta querer discutir se o Homem-Aranha seria nível alfa ou beta, ou aonde o Hulk se encaixaria nessa categoria. As pessoas podem teorizar sobre isso, mas a própria Marvel não categoriza eles da mesma forma ou na mesma medida de escala que são os mutantes. E aqui, nessa categoria, não entram os heróis ou anti-heróis que treinaram para ter as suas habilidades. Como por exemplo o Justiceiro, ou os modificados são os que realmente têm poderes especiais vindo de outras fontes. Para citar alguns como exemplo aqui, temos os já falados Homem-Aranha e Hulk. Também são modificados o Quarteto Fantástico, o Demolidor, o Capitão América e o Deadpool. Sim, o Deadpool é um modificado e não um mutante. O gene de cura dele foi implantado de forma externa, ele não possui o gene X e por isso ele não é um mutante. Nos cinemas foi usado o termo aprimorados e para Marvel não é usado o termo meta-humano, isso é usado só na DC. Então é isso, se esse vídeo ajudou você a entender um pouco mais a diferença entre esses seres da Marvel, se inscreve no canal clicando aqui no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like e comentário, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, muito obrigado, valeu e até mais.